Deus. Capítulo de número 4 e verso 23. Capítulo 4, verso 23. Amém? Se puder soltar o primeiro slide ali. O texto diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Quando se fala sobre tudo que se deve guardar, a palavra sobre significa um lugar elevado. Sobre significa uma palavra que está no alto, que está em cima. E quando o sábio escreve isso, ele diz sobre todas as coisas, ele está dizendo assim: pega o teu coração e guarda ele num lugar alto. Ele está dizendo assim: pega o teu coração e guarda ele no céu, esconde ele, protege ele neste lugar elevado. Que tudo que fizer e tudo que acontecer na terra, o teu coração vai responder conforme o lugar aonde ele está. Se ele estiver guardado neste lugar elevado, ele vai responder segundo este lugar elevado, que é o céu. Amém? Amém. Então está ali sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração. Hoje a gente vai falar a respeito do que é o coração do homem, o que significa o coração do homem, para que ele serve, qual é a sua função. Pode passar o segundo. A palavra coração serve para designar a parte imaterial do ser humano, ou seja, o meu homem interior. Coração, quando se fala de coração, nós não estamos falando deste coração que está pulsando, este coração que está como órgão, mas nós estamos falando do coração interior, do coração que é a sede de todo pensamento, que é a sede de todo sentimento e que é a sede de toda vontade. É interessante que o coração é dele que sai todas as coisas. Então, quando nós olhamos uma pessoa, nós vamos conhecer o coração dela por aquilo que ela faz. Nós vamos conhecer o coração dela pela maneira que ela se comporta, pela maneira que ela age. Nós vamos conhecer o coração dela através de ver ela no exterior, é que nós vamos conhecer o interior dela. A sua atitude, as suas palavras, como ela se comporta na igreja, como ela se comporta na casa, como ela se comporta no trabalho, quando ela se comporta em vários lugares. Nós vamos conhecer essa pessoa a partir do exterior, conhecendo o interior. Porque pulsa deste coração todo sentimento, toda vontade, todo desejo, sai disso daí. O coração é o governo da vida. É dele que procedem as intenções, os propósitos, os desejos, as inclinações e determinação. É, portanto, a fonte de toda
as realizações do ser humano. Ou seja, o coração é a fonte de tudo aquilo que somos. O coração, na verdade, é tudo para nós. E é tudo para Deus também. O que mais vai importar para Deus em nós é essa fonte. Pode passar. Qual é o perigo de não guardar este coração? O que acontece se nós não guardamos, se nós não protegemos, se nós não escondemos ele? O que acontece? Ali nós vamos ver em uma foto que está todas as saídas do coração, tá? Os lugares aonde as veias que vão para cada lugar, que vai funcionar todo o corpo. E é interessante que a Bíblia vai dizer em Marcos 7, 21 ao 23, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Todo esse tipo de coisa sai do nosso coração. Então, quando nós não guardamos, quando nós não protegemos esse coração, nós vamos reagir segundo aquilo que o texto está dizendo. Nós vamos pender para os maus pensamentos. Os maus pensamentos vão fazer gerar a imoralidade, vão fazer gerar roubo, vão fazer gerar homicídio, vão fazer gerar adultério, vão fazer gerar cobiça, vão fazer gerar maldade, vão fazer gerar o engano, vão fazer gerar devassidão, vão fazer gerar inveja, vão fazer gerar calúnia, vão fazer gerar arrogância, vão fazer gerar insensatez. O perigo, queridos, de desde o comecinho, que se talvez a gente não sabia, ou talvez a gente não entendia, mas se hoje fosse para nós voltarmos lá no começo e recomeçar conforme aquilo que hoje nós entendemos, eu acredito que nós seríamos melhores. O próprio Salomão, é interessante que ele escreve 3 livros. O primeiro é o livro de Cantares, o segundo é o livro de Provérbios e o terceiro é o livro de Eclesiastes. E lá no comecinho ele escreve Cantares e ele vai falar a respeito de suas vaidades, vai falar a respeito das suas várias mulheres, vai falar a respeito das suas paixões, vai falar a respeito dos seus desejos desenfreados pela carne, vai falar a respeito daquilo que realmente está no seu coração, na sua juventude e uma parte da sua juventude. Ele escreve o livro, na verdade ele está jogando o coração dele para fora e escrevendo em um livro chamado Livro de Cantares. Nós vamos ver ele falando a respeito de toda a sua paixão pela Sulamita, mas nós vamos ver que é um desejo desenfreado pela carne, pelo desejo da paixão. E o tempo passa, então Salomão agora está no novo ciclo de vida e ele começa então a escrever o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios ele já amadureceu um pouco. Ele começa então a escrever coisas contrariando aquilo que ele disse no começo, no livro de Cantares. É interessante que no livro de Cantares ele lisonjeia
a mulher, ele fala coisas belas, ele puxa, ele pende pelo lado da carne, mas no livro de Provérbios ele vai dizer, foge desse tipo de coisa. Porque ele disse, foge desse tipo de coisa, porque ele sofreu nessa área, ele errou nessa área, ele padeceu nessa área, então ele vem e ele tenta consertar, ele escreve para que nós não possamos cair no mesmo declínio que ele. E ele então diz, foge. Eu estou escrevendo aqui porque eu aprendi errando. Eu estou escrevendo aqui em Provérbios porque eu aprendi batendo a cabeça, sofrendo com os desejos desenfreados do meu corpo, da minha carne e do meu coração. E o interessante é que na sua velhice, quando ele está maduro, talvez porque ele foi desintoxicado, talvez porque a testosterona dele já tinha acabado, diminuído, então ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez lá atrás, e ele começa a dizer, tudo é vaidade, tudo não passa de vaidade. E se nós pegarmos, nós vemos que nós estamos, uma boa parte, fazendo as mesmas coisas que Salomão fez. Talvez não caindo ou não pendendo pelo lado da mulher, mas pendendo por paixões dessa terra, por inclinações dessa terra. O coração, quando ele está casado com a carne e não com o espírito, ele vai acordar tendo um desejo de fazer só aquilo que a carne deseja. O coração, quando ele está casado com a carne, ele vai ficar desenfreado para esse tipo de coisa. Então nós acordamos, ou muitas das vezes é até um sonho, os desejos desenfreados. E nós acordamos, e vem os maus pensamentos, e passamos um dia atribulado. E se cedemos a isso, nós passamos uma vida atribulada. E é interessante que Salomão, ele escreve a respeito da sua juventude e dá a entender que se ele pudesse voltar e fazer tudo novamente, ele voltaria no tempo e refazeria a sua história. Quando a gente fala a respeito de coração, querido, é difícil a família, ou é difícil a pessoa que tem um coração tratado. Sempre alguém pende para um lado. Sempre alguém está em algum declínio. Eu falo que na minha vida, uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, que eu estou pregando a respeito de coração, eu preciso expor o meu coração. E que se eu pudesse voltar lá no passado e reconstruir o meu coração, eu faria isso urgente. Porque o que eu sofro hoje na área da imoralidade sexual. Eu saí com 12 anos, 13, 14 anos de casa, eu já posava fora de casa. Eu era um adolescente que já estava cometendo prostituição, já posava fora de casa. E daí para frente, quando eu fui completando certa idade, eu levava as mulheres para dentro da casa. A minha mãe deixava, não é que a minha mãe deixava, mas é que ninguém me conseguia me dominar, eu era independente. Então como que cresce uma pessoa não tendo submissão à autoridade da casa? Como que cresce uma pessoa sendo insubmissa ao sacerdócio do lar, cometendo prostituição,
cometendo todo tipo de ato que desonra a Deus. Como que é preparado este coração para a vida? Como que é preparado o coração para a vida desde novinho, sem saber realmente o que está fazendo? E é interessante que em um texto de Provérbios ou de Cantares, se eu não me engano, que o texto vai dizer assim, não incite o desejo antes do tempo. Porque existe um tempo para todas as coisas. E quando a gente começa a fazer isso antes do tempo, quando a gente começa a fazer isso antes da hora, a gente está pulando o ciclo de Deus, ou a gente está pulando o ciclo do coração, e o coração agora, em vez de passar as etapas, ele está criando raízes, que talvez no momento é bom, mas o diabo ele está usando isso para te atingir lá na frente, quando você voltar para a igreja. E então a gente vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza e acha que estamos limpos. Esse é o erro da igreja, achar eu aceitei Jesus, eu me batizei, agora nova criatura sou, o velho homem já morreu. Acha que saiu toda a raiz de coisas que trouxeram do passado. Talvez para algumas pessoas Deus age em cada um de uma maneira. Talvez para algumas pessoas Deus ele traz o sobrenatural, traz a cura instantânea e a pessoa segue certinha. Mas tem pessoas que passam por um processo de desintoxicação, e isso leva anos, porque isso depende da pessoa e não somente de Deus. E muitas das vezes nós começamos bem pelo primeiro amor, pela primeira paixão, e um descuido que damos vai se revelar aquilo que está dentro do coração e que não saiu. E então começa toda aquela crise do passado. Aquilo que te dava prazer na juventude, agora é um demônio que te apunhala todos os dias. Aquilo que era prazer para a tua carne no passado, agora é algo que te atormenta, que você parece que não sabe se vai conseguir vencer. Que são raízes que são fincadas, que só humilhação diante de Deus e dos homens, para que as raízes venham ser arrancadas e que a gente venha a ser aquilo que Deus realmente quer que a gente seja. A gente vem de uma cultura que você ser crente é prezar o exterior. A gente vem de uma cultura que quando você chega na igreja, a primeira coisa que vão te dizer, começa a mudar o teu vestuário, começa a mudar a tua maneira de se vestir. Para as mulheres, coloca uma roupa, uma saia, deixa o cabelo crescer, e para os homens, começa a se adaptar. E o problema disso é que nós criamos um holograma de nós mesmos. O holograma é uma imagem. E nós começamos a vender uma imagem de bom moço, começamos a vender uma imagem de bom crente, porque as pessoas estão nos aprovando através daquilo que nós estamos vestindo. E agora o que mais importa é agradar as pessoas, e eu esqueço a condição que está o meu coração, até porque as pessoas não me aprovam segundo o meu coração. As pessoas me aprovam segundo aquilo que elas estão vendo. E se elas estão vendo eu bem vestido, se elas estão vendo eu com o cabelo penteado de lado, se elas estão vendo eu de uma maneira que agrada a elas, então elas me aprovam. E então eu começo a vender uma imagem daquilo que eu não sou no interior. E muitas das vezes eu vou passar a vida inteira vendendo essa imagem, se eu não entender que o principal de todas as coisas é tratar o coração. E muitas das vezes a gente veste essa roupagem, começa a trabalhar dentro de uma igreja,
as pessoas começam a nos aprovar através do trabalho. E a gente está naquela condição. E estamos trabalhando, e as pessoas estão nos aprovando. Mas enquanto as pessoas nos aprovam pelo trabalho, Deus olha lá de cima, e Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço que você não é isso que você está passando a ser. Eu conheço que o teu interior precisa ser tratado urgentemente. E se nós não reconhecermos que nós precisamos de cura, nós vamos passar a vida inteira dentro da igreja. Talvez até nós vamos alcançar o céu pela persistência, mas nós abortamos todo o propósito que Deus tinha para realizar através da nossa vida nessa terra. Talvez pela persistência da gente estar na igreja, estar lutando, até nós conseguimos ganhar o céu, mas não deixamos um legado, não preparamos pessoas, porque não preparamos nem nós, e o tempo vai passar, e aquela raiz, aquela angústia nunca saiu, porque nós nunca quisemos ser tratados. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de tratamento. E algumas coisas na nossa vida viram tão de estimação, que parece que aquilo ali nem é mais pecado, que aquilo parece que nem é mais iniquidade. É como a história da serpente Neustã no Antigo Testamento, que um rei se torna, um homem se torna rei de Israel, e ele começa a fazer uma limpeza na casa do Senhor. E de repente ele encontra uma serpente. E pergunta: quem é essa serpente? E as pessoas dizem: essa serpente é Neustã. As pessoas tinham dado até nome à serpente. A serpente não tinha nome, mas deram nome a essa Neustã, que era uma serpente lá do tempo do deserto, que agora fazia muito tempo estava ali, e eles deram até nome. E muitas das vezes se torna tão de estimação que nós damos até nome e nem ligamos mais. São coisas práticas da nossa vida. Não tem nada mas são coisas práticas, corriqueiras do nosso dia a dia, que impede nós de avançar naquilo que Deus tem preparado para nós. Não são, queridos, coisas que muitas das vezes nós achamos que, meu Deus, é eterno. Não, é a praticidade do dia a dia. É nós que mistificamos muitas das coisas. E quando se fala serpente, se fala a ação direta de Satanás sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Quando nós começamos a praticar algo e que no começo dava temor, que no começo dava medo, que no começo a gente chorava, que no começo a gente ficava com medo, chorava, mas o tempo foi passando e agora já acabou o temor, já acabou o medo, e eu dei até nome para o pecado de estimação. E aquilo virou raiz no meu coração. Virou Neustã. E quando aquele rei descobre essa Neustã, então eles pegam uma arma e atacam sobre a sua cabeça e despedaça. Porque a serpente é a ação direta do inimigo sobre as nossas vidas. E nós precisamos atirar na sua cabeça, para que essa ação ela venha sair e a gente venha crescer em Deus. Mas o que é isso? Uma mentirinha? O que é isso? Uma fofoquinha? O que é isso? Uma olhadinha? O que é isso? É um desejinho. São coisas corriqueiras, coisas que estão na nossa Babilônia diária, que se nós não cuidarmos, nós não avançamos em Deus. E eu sei que nessa noite tem aqui pessoas que querem avançar em Deus.
Eu sei que aqui tem pessoas que querem ultrapassar os limites daquilo que a religião impõe. Porque, querido, você pode muito bem cumprir com uma escala, vir nos cultos sábado, quarta, sábado e domingo, e está tudo muito bem. Mas se realmente nós queremos romper, se realmente nós queremos avançar naquilo que Deus tem e quer para a nossa vida, nós temos que olhar para o nosso interior. E nós precisamos desejar querer mudar. Desejar querer mudança. Desejar ter um coração transformado. Desejar ter um coração igual ao dele. E esse coração transformado, querido, não é transformado simplesmente porque você pede. Deus vai trazer prática para transformar o coração. Deus vai colocar diante de nós coisas que para nós vai ser doído, mas vai ser através disso que o nosso coração vai ser transformado. Toda mudança causa dor, toda mudança causa angústia, mas é necessário para que venha e ele olhe e ele diga: assim está, ali está indo um homem segundo o meu coração, ali está indo alguém que me faz sorrir, como ele disse para Noé. Mas por que isso sai do coração? Porque todas essas coisas, elas são liberadas do coração. Porque estão todas enraizadas em mim. Primeiro, por causa da minha natureza caída. E segundo, porque se elas estão alojadas no coração, é porque elas entraram no coração. E como entra todas essas coisas que eu falei no coração? Como se enraiza, como se aloja no coração tudo isso daí? Pode passar. Pode passar o outro. Jeremias, capítulo 9, versículo 21. A Bíblia diz assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios, para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Existem portais que dão acesso ao meu coração. E dois ou duas dessas portas que dão acesso ao meu coração são os olhos e são os ouvidos. Tudo que vejo, tudo que ouço, desce ao meu coração em forma de uma semente. E vai passando pelo processo. E é interessante que o próprio Salomão, ele diz que os olhos não se cansam de ver. Nós olhamos demais. Nós olhamos muita coisa. E tudo que nós olhamos vai ficar guardado. E como semente vai descendo. E tudo aquilo que nós vimos até hoje determina aquilo que eu sou hoje. E tudo que eu estou vendo hoje vai determinar aquilo que eu sou amanhã. Tudo aquilo que eu me permito ver, porque eu posso ver aquilo que eu quero ver. Se eu não quiser ver algo eu não vejo. Mas tudo que eu me permito ver, eu vejo. E tem uma consequência o meu ver. Porque os olhos são a janela da alma. E tudo que entra pelos meus olhos vai descer aonde? No palácio. Palácio fala de governo.
que é o coração. E tudo que desce a este coração, segundo o texto, está dizendo assim: as coisas que eu estou vendo, as coisas que eu estou escutando, estão descendo no palácio e estão exterminando as crianças. As crianças estão morrendo por aquilo que eu estou vendo e por aquilo que eu estou ouvindo. Criança na Bíblia, ou criança, fala-se de inocência, fala-se de pureza, fala-se de santidade. E tudo que está entrando está matando a inocência, está destruindo a pureza e está tocando na santidade. Nós não podemos trazer apenas para uma área. Tem coisa que vemos e do ver nós falamos. E tudo que nós falamos, alguém escuta. E a pessoa que está escutando, ela pode deixar descer ao coração. Eu posso chegar para você e dizer: o pastor Rodrigo é isso, ele fez isso, ele se comportou assim, ele se comportou assim. Eu estou lançando a palavra para o teu ouvido. Você determina que essa palavra desça ao teu coração, ou você determina que essa palavra entre no teu ouvido por aqui e saia por aqui. Mas o problema é quando nós não temos uma maturidade suficiente. Muitas das vezes nós escutamos e o mundo espiritual pega aquela semente lançada da minha boca, faz descer no ouvido daquela pessoa que está escutando e começa a enraizar uma semente e começa a criar uma resistência contra o pastor Rodrigo. Porque o pastor Rodrigo, eu descobri que ele é assim, então eu preciso me afastar, porque ele não é homem de Deus. E o coração que era para estar puro, que era para estar inocente, através daquilo que ouviu, através daquilo que escutou, permite-se criar uma raiz de resistência e de ofensa. E é interessante que o texto diz que os jovens também estão morrendo. Tudo que entra pelos olhos e pelos ouvidos está destruindo a inocência e destruindo a força. Porque a Bíblia vai dizer que os jovens são fortes. É uma igreja que está perdendo a inocência e a força por aquilo que está vendo e ouvindo. Talvez como Laodiceia. Tudo que ouvimos e escutamos desce ao nosso palácio, coração, governo da vida, como se fosse uma semente que, lançada na terra do coração, começa um processo: brotar, germinar, criar raízes, formar-se como um fundamento e depois dar frutos. E quando tudo isso está alojado em nosso coração, o que eu faço? Pode passar, mas Jeremias 4:3, a Bíblia diz assim:
lavrai para vós outro campo novo, e não semeeis entre espinhos. Nós temos a oportunidade de lavrar um novo coração. Nós temos a oportunidade de trabalhar e ter um novo coração. E é interessante que o processo da lavoura ou da roça é que quando alguém vai fazer uma roça antes do plantio, ele vai primeiro e faz a queimada do lugar. Ele mete fogo em todo o território. E depois que ele meteu fogo em todo o território, o segundo processo, ele vem retirando toda a raiz que foi queimada, todo o galho, toda a pedra, todo o espinho, tudo aquilo que está na terra e que vai impedir de nascer alguma coisa ali. E depois que ele passa pelo processo de arrancar tudo isso, ele vem com o arado e começa a revirar toda a terra. Depois que a terra está toda revirada, na estação certa, no tempo certo, ele lança a semente, convicto que no tempo certo, na estação própria, vai nascer um fruto digno de arrependimento. A aplicação é que precisamos chegar diante de Deus e clamar que o fogo do Espírito Santo venha queimar a terra do nosso coração. E que essa queimada possa arrancar tudo que não é raiz do céu. Possa arrancar tudo aquilo que está enraizado profundamente, que não pertence às raízes e às sementes do céu. E que quando isso acontecer, através da palavra, aquilo que ficou mole, aquilo que ficou preparado, a palavra venha limpando. Que o arado da palavra venha trabalhando, venha virando a terra, venha movendo a terra, venha mostrar aquilo que está em oculto, venha mostrar aquilo que está por baixo, venha mostrar aquilo que está encoberto, venha mostrar aquilo que talvez nem nós sabemos que está ali, porque está enterrado no nosso coração há muito tempo. E depois do processo de virar a terra e arrancar todas as coisas, o Espírito da verdade lançar uma semente que é o fundamento do céu. E nós termos um coração transformado. E quando se fala em coração, você conhece uma parte do teu coração. Eu conheço uma parte do meu coração. Eu conheço uma parte daquilo que eu sei que eu preciso mudar. Mas tem uma outra parte que eu não conheço. Que talvez em meio à afronta, em meio àquilo que o diabo preparar, eu vou me declinar a isso que eu nem sei que eu sou. Porque a gente conhece as nossas debilidades, mas a gente não conhece o nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ele engana. A gente muitas vezes acha que está bom, acha que está preparado, e de repente Deus ele prepara tudo e viu, filho, você andou 5 anos aqui, achou que estava preparado e de repente
aquilo que você achou que tinha vencido, que passou o tempo, de repente lá na frente novamente você comete o mesmo erro. O coração do homem é enganoso. É enganoso. Hoje eu ouvi uma história de um amigo de uma igreja, que tinha um pastor nessa igreja, e a igreja estava lotada, os cultos abençoados, os obreiros abençoados, a atividade. Ele trocou o pastor foi para uma cidade, veio outro pastor, e aquela igreja que era tão abençoada, aquela igreja que os obreiros eram tão maduros, hoje está todo mundo brigado um com o outro. O pastor está brigado com os membros estão brigados com o pastor, a metade da igreja já foi embora. Isso é Deus revelando a condição do coração da igreja inteira. Porque você conhece o teu coração não quando está tudo bem, mas quando está tudo mal. Você conhece o coração verdadeiramente quando está bem o casamento, mas quando o casamento está mal. Quando há oportunidades, é na crise que você vai reconhecer realmente quem você é. Ou você abandona, ou você luta até o fim. É na angústia que o coração vai ser forjado e vai ser trabalhado. Paulo diz que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento fala do coração. Que sentimento que houve em Cristo Jesus? Era desprezado, era humilhado, foi afrontado, foi ofendido. Aí Paulo está dizendo, você vai começar a entender o que é ministério, quando o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus começar a gerar no teu coração. E a resposta que você der para isso quer dizer que você está ultrapassando aquilo que Ele preparou para você. Quando gerar esse sentimento de abandono, quando gerar esse sentimento que parece que estão virando as costas para você, quando aquele que você abraçou, aquele que você discipulou, aquele que você amou te trair, quando aquele que disse que morreria no teu lugar te negar, e quando todas as pessoas que você veio para morrer por elas te crucificar. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. E se mesmo assim eu dizer eu vou prosseguir, então meu coração está caminhando segundo o coração dele. Mas se toda vez que houver uma crise, se toda vez que houver algo e eu já pegar e desistir, ou se todas as vezes que eu vir um prato do inimigo eu chegar e comer, eu nunca aprendi. Aprender não é aprender na informação da mente, aprender é passar a informação, descer para o coração e passar pelo processo. O problema hoje é que nós entendemos que maturidade é o quanto de informação que eu tenho na mente. Hoje as igrejas caminham, o quanto de informação que eu tenho na mente é o nível de maturidade que eu tenho. O quanto eu sei de revelação, o quanto eu sei de Bíblia, é um nível de maturidade, nunca foi. Porque eu posso saber de informação, eu posso saber de revelação, mas se no primeiro processo que acontecer, eu já parar, eu já retroceder, eu já cair, quer dizer que eu não sou maduro. Até pelo fato que letras, informação, sinaliza os lugares que eu passei e aprendi. Mas as cicatrizes que no coração estão, significam os lugares que eu passei e venci. Eu ouvi uma mensagem no segundo dia de primícias do Mevan, e o pastor Juscelio, ele ministra a respeito de um homem, mas na mensagem dele ele diz assim: irmãos, eu não venho de uma família ruim, eu não venho de uma família destruída, eu não venho do tráfico de droga,
Eu venho de uma família muito bem. Eu sou de uma família italiana que se assenta na mesa todos os dias e dá muita risada junto. A minha família, as ações que eu tive na minha vida. Agora imagina, queridos, eu vim para a igreja para se decepcionar. E na verdade eu preciso vir à igreja para ser curado. E eu acabo me decepcionando mais. Mas ele disse assim, eu tenho duas escolhas, eu escolhi prosseguir. Tem gente que está lá fora, e a pessoa que foi, que saiu, que se ofendeu e que saiu, ela decidiu parar. Mas em meio a tudo o que aconteceu, eu decidi prosseguir, eu tenho duas escolhas. Nós temos duas escolhas. Ou nós passamos pelo tratamento, nós passamos pela humilhação, nós deixamos todo esse orgulho sair, ou nós preferimos sair daqui e viver a nossa vida, e não a vida de Deus. Porque a vida de Deus nós vivemos aqui, sendo imperfeitos, com os nossos irmãos imperfeitos, mas dizendo eu preciso mudar e eu quero mudar e juntos nós vamos mudar. Aleluia. Pode passar aqui. Mateus 13. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e se assentou ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. O coração é uma terra que precisa ser arrancar as pedras, que precisa ser arrancado os espinhos, que precisa ser arrancado tudo aquilo que vai impedir a semente de crescer. Por que nós não conseguimos se transformar? Primeiro, que não é simplesmente por força, pela misericórdia e pela graça de Deus, é se humilhando diante dele. Mas por que muitas das vezes nós passamos tanto tempo na igreja e aquilo que era coisa do passado ainda continua em mim? Porque eu preciso tirar as raízes que estão no meu coração. Eu escuto a palavra falou comigo, a palavra disse tão forte comigo, mas eu saio e caio na mesma coisa. Aquele ano, as mesmas coisas. E você vive igual o povo do deserto, girando e não muda. O tempo passa, aí você vê as pessoas crescendo, amadurecendo, e nada passa, porque enquanto as raízes não forem arrancadas do coração, não tem como você crescer. Porque a semente pode até ser lançada no coração, mas se houver espinhos, se houver pedras, se houver raízes, vai durar um pouco, mas todas essas coisas vão sufocar a semente, e você vai continuar sendo a pessoa que sempre você foi quando você chegou na igreja no começo. Por isso é necessário tirar tudo que vai atrapalhar a semente de germinar. Muitos de nós chegamos à igreja com o coração já com o fundamento do tempo que não conhecíamos a Jesus. E precisamos entender que é necessário nos desfazer de tudo, das coisas passadas, das raízes profundas que ainda estão em nós, brechas, pensamentos, falta de perdão,
imoralidade na área sexual, machucados que não foram sarados, toda a nossa falta de caráter, precisamos entrar em um processo de quimioterapia espiritual, um tratamento agressivo, virar e revirar a terra, para que não fique nada que poderá impedir no futuro a semente do Evangelho de frutificar na tua vida. Quantos estão entendendo? Amém? Essa noite coube a mim mostrar um pouco o que é o coração. Todo esse sentimento, que muitas das vezes é gerado dentro de você, sinaliza que você precisa ser tratado. Toda aquela inveja que você não quer ter e de repente pulsa de dentro de você, significa que você precisa ser tratado. Todo aquele ciúme que de repente você não quer ter, mas de repente pulsa de dentro de você, significa que você precisa ser tratado. Todo aquele desejo que muitas das vezes você chega. Esses dias eu vi uma história de uma menina que foi comprar uma roupa numa loja e tinha duas roupas e do lado tinha uma que não tinha etiqueta, mas aí era a roupa mais cara, e na cabeça dela, ela pensou: eu vou tirar essa etiqueta mais barata e vou colocar nessa e vou passar no caixa. Porque, queridos, não é simplesmente você, entenda. Nós estamos brigando. Há uma briga no reino do Espírito. As setas que lançadas na tua cabeça o tempo todo. É por isso que você tem vontade de parar. É por isso que você tem vontade de se prostituir. É por isso que você tem vontade de roubar. É por isso que você tem vontade de xingar. É por isso que você tem vontade de tentar todo dia com uma menina diferente. É por isso que vem todos esses desejos. É por isso que você não consegue se abaixar e deixar que o outro fale. E tantas outras coisas. Isso sinaliza a condição de um coração que precisa passar pela cruz. Como que eu trato este coração? Passando pela cruz. Me quebrantando nela. Como que eu trato este coração? A cruz tem dois viés. O primeiro viés da cruz, Cristo morreu por nós. O segundo viés da cruz, nós precisamos morrer por Ele. Há dois processos de cruz, não é só Cristo que morre. Porque quando Ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus, Ele está falando, e Ele está falando para os discípulos da hora da morte. E Ele está dizendo assim: se você quiser passar pelo processo, viver uma vida no Espírito, se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir no meu exemplo, pegue a tua cruz também e venha junto comigo. Venha junto comigo e morra junto comigo. Mate a tua carne na cruz, mate os teus desejos na cruz, mate as suas vontades na cruz, mate tudo aquilo que é da carne na cruz, para que você venha ter uma vida no Espírito. A cruz não foi feita para ser carregada até o final. A cruz ela foi feita unicamente com um propósito: morrer nela. O problema é que a gente pega a cruz e chega na rua central de Jerusalém, e quando a gente está indo, de repente começa a nos afrontar e eu já largo da cruz. Não tem um ditado: eu desci da cruz. Quando a gente desce da cruz, o que acontece? Qual que é o ditado? Eu desci da cruz hoje, irmão. Cedeu, não aguentou a afronta. Eu desci da cruz. Toda vez que a gente larga a cruz, nós temos que voltar pelo processo de novo. Mas nessa noite Deus está dando a oportunidade de a gente pegar a cruz, colocar nas costas, pegar a rua central de Jerusalém e entender que nessa rua muitos vão escarnecer, muitos vão zombar, muitos vão criticar, muitos vão cuspir na tua cara, muitos vão te odiar, mas você precisa pegar essa cruz, olhar lá no monte chamado Calvário e dizer: eu preciso chegar lá e eu preciso que alguém me pendure lá, porque tudo isso eu preciso deixar na cruz para viver uma vida no Espírito.
eu estou com a cruz, ainda eu estou em uma vida em carne. Quando eu morro na cruz, eu começo a viver uma vida no Espírito. E para a gente encerrar, Jesus chega diante de Pedro, ou melhor, de Tomé, e diz: Tomé, toca na minha ferida, toca. Pode tocar, aleluia, toca na minha ferida. Tomé tocou na ferida de Jesus, e Jesus não sentiu mais nada, porque quando nós passamos pela cruz, pode me xingar, pode me humilhar, pode me esnobar, pode me trair, pode falar mal, pode me negar, pode fazer o que você quiser. Não vou sentir mais nada. Xinga um morto para ver se ele reage. Cutuca um morto para ver se ele reage. Nós estamos tendo a oportunidade nesse primeiro dia de ir para a cruz sem deixar ela cair. E que se ela cair por um instante, que seja um Simão Sirineu para ajudar a carregar até um pouco mais para frente. Se coloque em pé. A única maneira de matar a nossa carne é na cruz. A única maneira de matar os nossos desejos desenfreados é na cruz. Não existe outra maneira de matar os nossos desejos se não for na cruz. Não adianta eu disciplinar os meus desejos. Não adianta eu reeducar os meus desejos. Não adianta eu querer readaptar os desejos do meu coração e dizer: não, este ano eu vou reeducar os meus desejos, vou deixar ele no cantinho aqui e eu vou educar ele. A hora que eu falar não, é não. Para toda obra da carne existe só uma saída: cruz. Para toda obra do eu só existe uma saída: cruz. Para toda obra do ego só existe uma saída: cruz. Para toda obra do coração só existe uma saída: cruz. Porque quando nós passarmos pela cruz, o nosso coração é retirado e é colocado então o coração de Cristo, é impartido em nós, e nós voltamos a ser imagem e semelhança dele. Então se cumpre aquilo que Jesus diz, que o Filho é igual ao Pai, que o Filho é a imagem e semelhança do Pai, porque está falando do caráter impartido de Cristo em nós. Nós só vamos ter o caráter de Cristo a partir do que nós avançarmos na cruz. Tem possibilidade de vencer no meio dessa Babilônia? Tem possibilidade de não olhar mais? Tem possibilidade de passar uma mulher bonita, uma mulher sensual e eu dizer não? Tem uma possibilidade de quando me xingarem eu virar as costas e dizer Deus te abençoe? Tem a possibilidade de fizerem tudo aquilo contra e eu responder de uma maneira? Passando pela cruz. Como que eu passo pela cruz, irmão Gideão? Eu não entendo. Vão me prender numa madeira? Não. Todas as vezes que você sair, e se o teu desejo for na área sexual, e o diabo preparar alguém para passar no teu caminho, você passar clamando o sangue de Jesus e não olhar, passando pelo processo. Se todas as vezes que te xingarem, e que todas as vezes você reagiu, mas dessa vez você vai lembrar: eu preciso passar pela cruz. Então você vai dizer: irmão, me perdoa, é eu que estou errado. Se todas as vezes que você sentir algum tipo de ciúme desenfreado, você vai entender que isso não é obra dele, e vai dizer: não, eu preciso vencer.
Se todas as vezes que você for traído, você chegar e dizer: não, eu te perdoo, talvez com o coração com vontade de... Você está passando pela morte de cruz, pelo processo de morte. Se todas as vezes que você passar por esse processo, você começar a dizer: não, 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 você vai ter o ano mais difícil da tua vida, o ano mais terrível da tua vida. Mas você vai chegar em dezembro e você vai ver o quanto você cresceu nele, o quanto você amadureceu nele, o quanto o teu coração se tornou maduro, o quanto o teu coração foi preparado. O não machuca, o não traz angústia. É difícil, porque nossa natureza é reação, é reagir a tudo que nos fazem, a natureza do homem. Mas se nesses dias da nossa mente nós venhamos estar dizendo como Paulo: estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, estou crucificado com Cristo. Então nós vamos chegar no final de um ano, Deus vai amadurecer o nosso coração, e através disso nós teremos autoridade no mundo espiritual, ao ponto de liberar palavra no reino do Espírito sobre a cidade de Telemaco-Borba e dizer: potestade e principado que tem agido na área do suicídio e do homicídio, pega toda a sua trouxa e volta para o inferno. E você pegar o ano de 2017 e não ver uma obra de homicídio e de suicídio, porque o teu coração foi curado, agora você tem autoridade no mundo espiritual, e a igreja então libera uma palavra, e os filhos que são curados agora começam a remir a terra aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros. Os filhos maduros têm um coração transformado. Um coração transformado gera autoridade no mundo espiritual. A autoridade é gerada no mundo espiritual. Você tem autoridade para liberar palavra, e o inferno tem que te obedecer. Isso é o corpo místico de Cristo. A gente pegar e liberar palavras sobre o território que nós estamos fazendo parte. São Silvestre é a responsabilidade da Igreja Batista Fogo e Avivamento. É a primeira responsabilidade da igreja, é a São Silvestre. E nós, com o coração, com legalidade no mundo espiritual, liberar uma palavra. Potestade que está regendo aqui no tráfico de droga, na idolatria, no homicídio, na bebida, em tudo, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, volta para o inferno. E de repente você vê a terra do bairro São Silvestre ser restaurada, e as pessoas se rendendo a Jesus através de um coração curado. Porque quando nós temos um coração curado, nós não precisamos falar muito, porque a justiça que está em nós opera no reino do Espírito, e é o reino do Espírito que faz todas as coisas. A única coisa que nós precisamos fazer é tratar o nosso coração, para que nós possamos ter essa legalidade para isso. Telemaco-Borba está assim não por causa do prefeito, Telemaco-Borba está assim não por causa de pessoas, não por causa da igreja. Telemaco-Borba está assim por causa do nosso coração. O nível de justiça está muito baixo demais, a ponto de Deus derramar o juízo dele nessa terra, nessa cidade, e dizer: o nível de justiça está muito baixo. Porque se o nível de justiça da igreja tiver pelo menos 10 pessoas, ele diz assim: eu não vou tocar em Telemaco-Borba por causa dos 10 justos. Agora, se o nível de justiça estiver baixo, eu sinto muito, eu vou tirar vocês daí, ou vou deixar vocês aí, porque vocês dizem que são 80% evangélico. Vocês são evangélicos, mas o nível de justiça no reino do Espírito não condiz. O coração não está transformado e não está tratado. Feche os seus olhos.